Então, dando início ao segundo bloco desta noite, eu já aproveitaria para responder a uma pergunta de uma telespectadora que se identifica como Rose. Ela diz que sempre sonha com uma casa. Ela está dentro dessa casa e com a família, frequentemente. E, de outro lado, ela diz que tem muita vontade de comprar a casa própria dela, ter a sua casa, no sentido material, literal do termo. Ela pergunta, será que este sonho seria uma resposta para uma realização que eu vou fazer na minha vida? Então, dentro da nossa visão psicanalítica, Rose, a casa que aparece constantemente no seu sonho, ela tem mais um significado de ser a sua vida psíquica, como o seu interior. A sua família representa aspectos seus, internos. Aí seria importante se numa psicanálise você fizesse associação de ideias com essas pessoas que estão dentro da casa. Portanto, é uma visão que você tem de si mesma, da sua vida psíquica. Agora, quanto a comprar ou não uma casa própria, aí já caberia um outro tipo de análise. Aqui que você associa a ter a sua casa própria, não é? Ter a sua liberdade, ter a sua própria iniciativa, algo que não depende tanto do fato de ter ou não uma casa material. Você pode ser uma pessoa dependente, presa, censurada, tendo a sua casa. Ou também pode se libertar comprando uma casa própria. Cláudia, aí tem também um significado muito importante dela não estar aceitando ela como é. Então imagina uma casa muito melhor, nova, sei lá, quer dizer, ela não aceita ver como ela é e aceitar como é a pessoa dela. Gostaria de perguntar para o repórter Ortiz de Camargo Neto, acho que ele teria exemplo de um sonho. Qual seria o seu exemplo? É o seguinte, uma vez eu tive um sonho, eu analisei esse sonho, eu acho muito interessante, que eu estava com o meu analista, né, e nós fomos entrar num carro, e esse carro tinha duas frentes, quer dizer, nas duas extremidades era frente, tinha direção, tudo nas duas extremidades. Então, o analista disse, vamos então para frente, só que ele entrou no carro comigo na parte de trás, e o carro começou a andar para trás. Aí eu falei assim, mas a frente não é para lá? Então ele me disse, para ir para a frente, a pessoa precisa voltar para trás. E eu me lembro que foi muito interessante, porque voltar para trás significaria assim, ver problemas, ver erros e tudo. Então quando a gente tem consciência de um erro, de um problema, dá a impressão que está voltando para trás. Mas na verdade é aí que a pessoa está andando para frente, né? Então eu achei que foi um sonho muito significativo isso daí. Quer dizer, tem os dois movimentos. A pessoa tem que voltar ao ato puro, quer dizer, sair um pouco fora do tempo, porque quanto mais dentro do tempo, né, do espaço ela está, mais ela vai se diminuindo. Não é que a pessoa vai melhorando através do tempo, não, ela vai piorando. Vai entrando mais na entropia, né? Ela vai praticamente se tornando mais corrupta. Então nunca se vê uma criança corrupta, porque a criança está mais perto, assim, vamos dizer, do que é perene. E à medida que a pessoa vai subindo na escala assim, social, ela vai se corrompendo cada vez mais. Então, doutor Kepler, eu já queria aproveitar e dar resposta para Gislene, que fez a seguinte pergunta: como fazer com uma pessoa de 78 anos que já teve 6 crises depressivas e que não quer ser ajudada? Ela só quer usar antidepressivos. Dr. Kepler, aqui então poderíamos encaixar nesse exemplo da entropia, que a pessoa, quanto mais tempo passa, se ela envereda por esse caminho da inconscientização, ela cada vez quer se ajudar menos, né? Cláudia, a questão é que a pessoa só entra por esse caminho. Cada ano que passa, ela entra mais no breque da perenidade. Então é por isso que a criança, a gente chama,
é um ser humano mais puro, né? Porque é mesmo, até nas brincadeiras da criança, tudo existe essa pureza. Agora o ser humano vai se tornando cada vez mais malicioso. Mas vamos ver como responderam, né, as pessoas que foram entrevistadas sobre sonhos. Qual a sua ideia sobre os sonhos? Os sonhos é a manifestação da vida psíquica das pessoas. Freud, em 1900, escreveu uma obra famosa chamada A Interpretação dos Sonhos. E nesta obra ele fala da importância do sonho na vida da pessoa, como manifestação da vida psíquica e como a via régia para se conhecer o inconsciente. É através dos sonhos que o nosso inconsciente se manifesta de uma forma alegórica, por isso os sonhos não são muito bem compreendidos de uma primeira olhada, porque ele faz uso de uma alegoria para mascarar, de certa forma, nossos desejos inconscientes, nossos temores. E Freud dizia que nossos sonhos são as manifestações de nossos desejos mais inconscientes. Existem experimentos científicos feitos com voluntários nos Estados Unidos demonstrando que a fase dos sonhos no sono é importantíssimo para o equilíbrio psicológico e psicossomático da pessoa. Então, esses estudantes que são voluntários, que passam várias noites sendo acordados logo que vão iniciar a fase dos sonhos, apresentam ao longo de vários dias consecutivos sem poder sonhar, desequilíbrios psicológicos sérios, alguns até entrando em surtos psicóticos, e também doenças somáticas como úlcera, como alergias. Então nós temos como conclusão de que os sonhos são fundamentais para um equilíbrio somático e psíquico do ser humano. Doutora Vânia, qual é a sua ideia sobre os sonhos? Bom, do ponto de vista psicológico, sonhar é despertar para dentro, despertar para as questões importantes que você está vivenciando na vida, né? Então, por que as pessoas normalmente se lembram dos sonhos? Porque no estado de vigília, provavelmente elas não têm essa liberdade, essa disposição para estar desenvolvendo temas tão complexos que é a questão do dia a dia, as questões emocionais que perturbam tanto, né? O conceito que o Freud tinha de sonho era de que nós realizávamos os nossos desejos inconscientes, tá? Quer dizer, o que a gente não podia realizar no estado de vigília, nós fazíamos no estado de sonho, tá? Jung, ele já tinha uma outra concepção. Ele achava que nós usávamos uma linguagem específica, eu diria que era uma linguagem simbólica, para as pessoas se conhecerem. Então, a questão do sonho é muito importante, porque o que torna o indivíduo, o ser humano, assim, doente, neurótico, como falam, até mesmo com doenças físicas, com doenças orgânicas, ou com doenças de adaptação social, né? O caso das pessoas delinquentes, é a falta de manifestação da vida consciente. Então a doença está geralmente na censura que o indivíduo faz, a consciência que ele tem que ter, principalmente, né, dos erros, dos enganos que ele comete. Então, eu posso dizer que a maior virtude do ser humano, que a maior de todas as qualidades do ser humano, é quando ele aceita ver os erros, né, vamos dizer, os pecados que ele comete. Então eu fiz um esquema de um livro muito antigo aqui, olha, é o livro A Medicina da Alma. Então eu fiz um esquema que eu gostaria de mostrar. Veja aqui é a vida consciente aqui em cima, né? O que
acontece que a pessoa não gosta, mesmo o fato desagradável geralmente, a pessoa reprime, faz uma repressão aqui dentro na vida, vamos dizer, inconsciente. E essa vida inconsciente, então, volta, né, no sonho que a pessoa tem. E através do sonho, a pessoa consegue mais ou menos localizar o que quer. Só que o sonho mostra de um modo simbólico o que a pessoa tem que ver. Então, vamos dizer, se o indivíduo tem um problema com uma autoridade, no sonho não vai aparecer aquela autoridade, então não vai aparecer aquele doente, ou aquela pessoa que o indivíduo que sonhou, ele tem a dificuldade. Vai aparecer uma outra pessoa, ou ele brigando, ou ele discutindo, mas através de associação de ideias, ele vai perceber que a diferença é com uma pessoa mais próxima que ele teve qualquer desavença. Agora, eu gostaria que a psicanalista Selma, ela desse um exemplo de um sonho que ela tem. Eu noto que o sonho traz muita informação da vida psíquica do cliente. Então, por exemplo, há um que analisa constantemente porque ele sonha muito com viagens de avião, ele dentro do avião. E o que acontece normalmente nos sonhos? O avião não consegue decolar, por exemplo, porque tem fios na frente de eletricidade e o avião fica barrado, não vai. Ou o avião sobe, mas aí descobre que está indo para a cidade errada e tem que voltar para o ponto de partida. Ou o avião literalmente voa um pouco e cai. São o que ele sonha constantemente. Então, o que se nota da vida psíquica dessa pessoa? Quando ele associa avião, ele pensa em desenvolvimento, uma coisa grande, gloriosa, dinâmica. Então, se nota que na vida psíquica dele, ele não aceita, ele vai contra o desenvolvimento, o dinamismo. Então, ele breca, ele tem esses fios que seguram, ele derruba o desenvolvimento, põe para baixo. Quer dizer, o que ele sonha mostra o que acontece no dia dele de uma maneira muito clara. É interessante esse fato desse avião, né, que a pessoa sonha que o avião está caindo, voltando, etc., porque ele associou o avião voando ao desenvolvimento dele. Então isso mostra o quê? Que ele vê no desenvolvimento um perigo, porque o avião voando sempre traz um certo perigo para todas as pessoas. Então ele acha que ele, quando se desenvolve, é que ele está em perigo. Então há muito essa contradição no ser humano, né? Quando o ser humano, por exemplo, recebe muitos favores de uma pessoa, é que o ser humano ataca aquela pessoa. Por quê? Porque ela, crescendo, se desenvolvendo, ela vai ver as falhas. Então ela pensa que as falhas que ela tem estão ligadas àquela pessoa, que é melhor com ela. Quer dizer, o ser humano, ele nunca ataca uma pessoa inferior, um pobre, um mendigo, etc. Ele sempre ataca uma pessoa que ele é auxiliado. É por isso que o chinês fala, quando ele é atacado, que bem eu fiz para aquela pessoa para ser atacado. Então voltamos daqui a pouco.